mas o desafio do jornalismo nesse momento é conseguir dar conta, né, de checar essas informações para que as pessoas tenham acesso a informações de qualidade. Mais uma vez, tema do dia. Hoje, jornalismo com o professor Marcos Carreiro. O professor Marcos Carreiro, que é jornalista, formado também em letras, é mestre em letras e linguística, atua como repórter de política e investigativo. Professor Marcos, prazer tê-lo conosco. É isso mesmo, né? Obrigado, professor Yuri. É um prazer todo meu estar aqui com vocês, né, para a gente discutir aqui alguns temas de relevância para a instituição e também para a sociedade de uma maneira geral. Maravilha. Bom, para vocês da audiência que sabem, a gente está aqui, minha área é odontologia, então a gente é da área da ciência da saúde. Para mim é uma honra e um desafio estar aqui entrevistando um jornalista. E eu espero aqui não só lançar esse desafio, mas cumpri-lo e também aprender um pouquinho sobre o jornalismo, né? E com base nesse contexto, hoje a gente sabe que com as mídias, né, as mídias sociais, as redes, todo mundo se vê, às vezes, como jornalista, né? No mundo tecnológico desse, abre, então, essas possibilidades. Mas cada vez mais exige responsabilidade, né, ao passar informação, ou mesmo conhecimento. Quais são os desafios para a profissão jornalismo diante desse contexto que vivemos? Bom, professor Yuri, a gente vive num contexto em que a internet, né, as redes sociais, enfim, toda essa tecnologia a que a gente tem acesso permite que as pessoas produzam conteúdo, o que é natural, é benéfico, né, até determinado ponto, né, claro, que as pessoas conversem, isso faz parte da democracia, exponham as suas opiniões, compartilhem, enfim, né? Onde é que entra o jornalismo nisso? Né? É importante deixar claro que existe uma diferença entre produção de conteúdo e produção de notícias e informação, né? Porque conteúdo a gente abarca, né, uma série de coisas, para não dizer quase tudo. Né? Enquanto informação e produção de notícias exige profissionalismo, né? Exige checagem de informação, exige um conhecimento para que isso seja feito e a informação, a notícia de qualidade chegue até as pessoas. Então, esse é o contexto da coisa. E aí, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, qual que é o desafio nesse momento? O desafio do jornalismo é conseguir, muitas vezes, e eu acho que esse é o principal desafio nesse momento, checar todas as informações, todo esse conteúdo que é disponibilizado, né, principalmente pelas redes sociais, muitas vezes com informações erradas, ou outras vezes até mentirosas, né? Aí a gente entra no mérito de se foi intencional ou não, que aí já é uma outra questão que é mais difícil de aferir. Mas o desafio do jornalismo nesse momento é conseguir dar conta, né, de checar essas informações para que as pessoas tenham acesso a informações de qualidade. Ótimo. E eu vi aqui, você hoje cursa um MBA em jornalismo de dados, e com base nessa sua especialização, e mesmo nesse contexto que a gente vive, de muita informação, de muito dado, né, aberto aí, há uma dificuldade, de fato, de apurar, talvez, pelo fato da quantidade de informação, a inteligência artificial, ou mesmo o Big Data, o Machine Learning, ele tem auxiliado na área do jornalismo? Tem auxiliado sim.
Eu diria que é quase impossível checar tudo que tem de informação na internet e nas redes sociais. Assim, é um fluxo de informação gigantesco que a gente não consegue nem calcular, né? E aí entra uma outra questão que é um ponto importante, que é a educação midiática, né, por parte das pessoas. Esse é um outro desafio, né, que aí o jornalismo precisa também entrar, de ensinar as pessoas, né, de convencer as pessoas, conscientizar, né, as pessoas a consumirem informação de qualidade, com fontes confiáveis, né, com informações que podem ser checadas, né, ali às vezes facilmente checadas, mas que às vezes chega no grupo de família, no WhatsApp, e aí você dispara, aquela coisa. Em relação ao jornalismo de dados, o jornalismo de dados ele chega no jornalismo com a intenção de dar um caráter científico para as coisas, né? Aí com método, né? Com criação de hipótese e usando a internet e essas ferramentas para facilitar a nossa vida em termos de raspagem de dados, em fontes abertas. É sempre importante, né, ressaltar isso, porque jornalista de dados não é hacker, né? A gente não entra em fontes de informação que não são abertas, coisas privadas, isso não é o caso. Mas na tentativa de tornar o processo mais rápido e mais acurado, digamos assim, né? Porque se você faz uma linha de código e consegue programar ali uma ferramenta para buscar e analisar a informação para você, o risco de erro é menor do que você fazer isso a olho nu, né, fazer isso de maneira braçal. Então, o jornalismo de dados chega nesse sentido e tem auxiliado bastante o jornalismo, sim, na nossa tarefa de buscar informação de qualidade. Você falou um termo interessante, a acurácia, né? O dado mais acurado, mais preciso. Eu acredito que a análise de dados traz isso, né? E de maneira a utilizar estatística também, né? Então, é provável que vocês tenham utilizado muito estatística. E as ciências da saúde, da qual faço parte, a gente pesquisa dentro dela, também traz as estatísticas. A bioestatística hoje, ela é muito presente nos métodos científicos para você chegar a resultados. A exemplo, né, é um teste de paternidade, né? A pessoa que faz um teste de paternidade, e na ciência da saúde nada é 100%, né? Não existe a verdade absoluta, né? Então, o teste de paternidade, para quem já ouviu dizer, ele fala lá de 99,9%. Então sempre fica 0,01% de chance de ser pai, né? Mas eu até brinco. Num teste de paternidade em que a pessoa tem 99% de chance de ser ou não pai, mas se ela cair no 0,01%, para ela foi 100%. Né? Eu brinco com esses números porque vamos sair um pouco da esfera do teste de paternidade. Vamos falar aqui, por exemplo, de uma doença que causa mortalidade. Né? A pessoa, né, então é uma doença que tem 72% de chance de levar à mortalidade. Aquela pessoa que ficou entre os 72% de não levar à mortalidade, ela não vai. Né? Mas a outra, que ficou ali nos 28%, para ela foi 100%. Ela vai deixar de existir, ela virá a falecer. Por que eu digo isso? Hoje a gente vê talvez muito viés, né, com um preposto tutelado pela ciência. Então muitos trazem argumentação falando na ciência. E quando, na verdade, a ciência ela não traz a verdade absoluta. Né? E o direcionamento de algumas questões, ela vem para um lado ou para o outro, sob a tutela da ciência. Né? Então, a gente fica até confortável quando a gente verifica que existe o jornalismo que trata de acurácia, né? Mas mesmo assim, uma interpretação de dados estatísticos, que pode ser ou não verdadeiro, dependendo. Né? A gente está vendo muito em discussão a questão das vacinas. Né?
78% de eficácia, 92% de eficácia, 50% de eficácia, né? Para aqueles que caíram nos 50% da eficácia, é ótimo. Agora, para quem não caiu, vai ter que vacinar de novo, é 100% para ele, né? Então, a parte de dados ela tem contribuído de fato, né, com o jornalismo e como, né, além dos dados, como não gerar viés em nome da ciência. Uma coisa importante de ser ressaltada é que esse é um outro ponto, né, que o jornalismo de dados sempre tenta trazer, que traz, né, a gente sempre trabalha com isso, e aí, claro, eu estou começando nisso agora, mas é um ponto importante ser ressaltado, que é a transparência e a reprodutibilidade, né? Ótimo. Tornar tudo o que foi feito, os processos que foram feitos, claros, né? Para que as pessoas, assim, você que está nos assistindo, caso queira, você pode e consiga, né? Você pode ir lá, ver o código, pegar as mesmas bases de dados, pegar o passo a passo e refazer tudo. E aí chegar nos mesmos resultados, ou não. Né? Não deu os mesmos resultados, você tem condições de questionar aquilo. E aí o outro lado, né, vai refazer de novo, ver se cometeu algum deslize ali, não. E caso esteja errado, corrigir. Né? Esse é um ponto sempre importante, e não só no jornalismo de dados, né? O jornalismo de maneira geral, a credibilidade do jornalismo vem daí, inclusive. Né? Quando erra, reconhecer rápido o erro e corrigir. Esse é um ponto importante que eu sempre falo para os meus alunos, inclusive. Né? Olha, é preciso, se errou, reconheça o erro, verifique, né, rapidamente onde está esse erro e corrija. Publique a correção. Porque são dois pontos. O primeiro ponto e o mais importante é oferecer para a sociedade informação de qualidade. Esse é o ponto principal, né? É a base do jornalismo. E o segundo ponto é garantir a sua credibilidade como jornalista, como profissional, mas também do veículo em que você trabalha. Esse é um ponto importante. Existe uma máxima que eu já ouvi, não sei qual é a fonte, mas diz que quem sabe não diz, mas quem diz não sabe. Eu digo isso porque muitas vezes a fonte primária, né, a verdade, ela não está explícita e às vezes ela não é revelada. Né? E o jornalista ele precisa ir atrás dessa fonte primária. E muitas vezes ele precisa persuadir, né? Ele precisa insistir, ele precisa coletar uma informação. Agora, isso é a persuasão, né, que tem que ser às vezes uma característica aí do jornalista. Isso não pode também gerar vieses. Você tem que ser bem treinado para trabalhar a persuasão. Pergunto isso para você e já emendo uma segunda pergunta. O não jornalista, né, que trabalha, que está vocacionado aí para trabalhar, que é um bom comunicador, né, muitas vezes ele trabalha a persuasão, não sabe coletar, né, uma fonte primária para trazer uma informação. Isso tem prejudicado a área. Como é que vocês veem essa questão da persuasão para se chegar numa informação? Eu sei que você tem aí um foco também no jornalismo investigativo. Eu acredito que seja uma característica que tem que ter. Um ponto assim, quando você fala persuasão, parece que você está convencendo, desculpa. Ou direcionando, produzindo viés, né? Exatamente. E aí é importante esclarecer também que é claro que às vezes você precisa convencer uma fonte a te falar o que ela sabe, e isso entra, eu acho que a melhor palavra é insistência. Jornalista é bicho insistente, e precisa ser, porque muitas vezes, e a gente tem visto isso muito agora, né, nesse momento atual do Brasil, que é um momento bastante complicado, de muitas informações que ficam ali, que não vêm a público.
uma reunião que acontece, né, uma conversa que às vezes aconteceu ali e que a população, de uma maneira geral, não tem acesso. E aí a importância do jornalismo, né, porque o jornalista ele é o profissional dessa área, cabe a ele buscar essa informação e ir atrás. Então você vai atrás, né, pergunta para uma fonte e aí ela te confessa algumas coisas, né, conversa ali com você, te fala o que ela sabe e te dá caminhos muitas vezes, né, a apuração não termina ali em uma pessoa só. Aliás, é importante que não acabe justamente para não gerar viés, porque você não sabe a intenção da pessoa ou algo nesse sentido. Então, o trabalho extensivo do jornalismo está na checagem. Sim. Esse é o principal ponto, né? Você conversa com uma pessoa, ela te fala uma coisa. Às vezes implica uma outra pessoa. Você tem por obrigação ouvir a outra pessoa também para pegar o outro lado. E às vezes é um trabalho hercúleo, né? Você vai trabalhando e conversando ali com às vezes muitas pessoas para conseguir chegar num ponto em que você tenha consistência da informação para publicá-la, né? E aí, de novo, né, deixar claro como isso foi feito, né, com quantas... às vezes você não vai falar com quantas pessoas você conversou, porque às vezes você conversou com tanta gente, né, e a informação não é relevante também, mas os pontos principais precisam estar claros e publicados na matéria para que quem lê tenha clareza de como aquilo foi feito. Maravilha. Para nossa audiência, agradecemos aí acompanhar esse episódio com o professor Marcos. Vamos fazer um convite, já deixar o convite para que compartilhe, siga o nosso canal. Se tem gostado do que tem assistido, nós agradecemos aí sua participação e no próximo episódio vamos trabalhar também com jornalismo e ouvir um pouquinho mais aqui o professor Marcos. Grande abraço, roda a vinheta.